Agora, iniciando o nosso estudo propriamente dito, fazendo um contexto, eu achei muito boa a apresentação da semana passada. Quem ministrou foi Guilherme Bebert, que falou no começo aí com vocês. E o tema que foi falado foi o seguinte: as tendências para o futuro da humanidade. E aí, durante a apresentação dele, que por sinal foi muito agradável, foi muito esclarecedor em muitas coisas, ele apresentou 18 pontos a gente e como as pessoas estão rumando para proceder. No entanto, apesar de diversas ideias e pensamentos distintos, algo que me vem muito à cabeça é que, desde os tempos mais antigos, o ser humano ele é o mesmo dos tempos de hoje. O que nós mudamos essencialmente é a tecnologia da qual nós acessamos e, por consequência, a concepção que nós temos de mundo. No entanto, todo ser humano ele depende de alguns nortes para estabelecer comportamentos, pensamentos, formação de caráter, moral, definir perspectivas. E isso já vem de muitos e muitos milênios atrás. E é justamente sobre essas perspectivas, sobre essas referências cardeais que a gente vai falar. No começo de tudo, eu vou fazer uma introdução, vou apresentar aí o conceito sobre o que seria virtude cardeal e por que é tão importante a gente entender isso. Vou falar sobre a origem histórica dessas virtudes. Bem, isso veio de uma literatura prévia, e o ponto central dessa literatura será o livro A República de Platão. No entanto, eu fiz questão de fazer uma análise histórica em outros momentos e identifiquei que essas virtudes estavam presentes em toda a história da humanidade. Fiz questão de selecionar algumas dessas pessoas da qual eu tenho uma afinidade maior, como Confúcio, Marco Aurélio, e aí a gente vai destrinchar um pouquinho mais a respeito desses 4 pontos. Bem, iniciando-se, a gente vai falar a respeito dos conceitos. E muitas vezes a gente fala a respeito de virtude, mas a gente não entende muito bem, as pessoas atribuem significados um pouco fora da curva daquilo que é proposto, que é interessante também, mas talvez não seja o foco para o crescimento do homem. Enfim, a virtude seria a disposição do homem a fazer algo bom, a exercer o bem. Entendam, a virtude ela não está ligada a uma potencialidade ou uma aptidão nesse caso. Ela é uma determinação, ela é uma inclinação da qual a gente tem para atingir determinada coisa, no caso aqui a bondade. Seguindo aqui o dicionário, os seus significados específicos podem ser reduzidos a 3. Capacidade ou potência geral, capacidade ou potência do ser humano, ou capacidade ou potência moral ser humano. O que é que eu quero dizer com isso? Ela atinge 3 instâncias: a instância individual, a instância coletiva e a instância filosófica do que seria a essência do homem. Isso vai além da essência do que nós somos como seres humanos, mas por ser humano, aquilo que está conosco. Dando continuidade a essas definições, cardeal seria principal, fundamental, aquilo que norteia. Não é à toa que a gente chama os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. E dentro desses pontos cardeais, não coincidentemente, Platão lista 4 que determinam todo o proceder e como o homem pode se portar, evoluir e se moldar a ser alguém, um ser humano melhor e mais evoluído, que seriam prudência ou sabedoria, fortaleza ou coragem, temperança e justiça. São justamente sobre essas 4 que a gente vai falar. No fim das contas, as virtudes cardeais são basicamente pontos essenciais que são natos, primeiro de tudo, a prática do bem, ou seja, uma inclinação básica à prática do bem, sendo elas as premissas de todas as outras que virão a posteriori. Quem já teve a oportunidade de ler o livro A República, vê que Platão lista diversas outras. No entanto, essas 4 são essenciais para o surgimento de qualquer outra virtude, ou seja, qualquer outra prática, qualquer outro sentido e essência vinculada à prática do bem. Se porventura eu estiver falando rápido, por favor, peçam para eu retornar, com prazer eu retorno e explico direitinho. Tá bem? Bem, depois que a gente explica o conceito de virtude cardeal, a gente começa a vislumbrar de onde é que esse negócio veio. Como eu falei anteriormente,
Ela veio do livro A República. O livro A República, contextualizando, ele basicamente é um diálogo entre Sócrates e seus discípulos, no qual eles encontram várias pessoas, sofistas, os próprios discípulos, enfim, numa conversa que é basicamente uma conversa transversal, porque passa por todos os aspectos, aspecto sociológico, ciência, filosofia, arte, conceito de beleza, em prol de encontrar o que seria a justiça. Para que isso fosse formulado, Platão, em seus diálogos, vale salientar que esse livro ele não é um volume só, ele foi compilado na Sociedade Moderna, mas é um conjunto de 10. Sócrates, desculpa, né? Platão ele escreve a respeito. Para falar sobre o conceito de justiça, eles estabelecem, primeiro de tudo, o conceito de governo e vão destrinchando a partir desses conceitos a concepção do que seria uma cidade ideal. Dentro dessa cidade ideal, nós temos pessoas, essas pessoas detêm determinados comportamentos, eles falam de essência, essência de ouro, essência de prata, essência de bronze, que não é o ponto da apresentação, mas que apesar de todo esse descritivo a respeito das pessoas, inicialmente, a vinculação das virtudes cardeais, que são essas 4 aí que estão à mostra de vocês, seria para a cidade. Eles, tanto Sócrates quanto Platão, eles fazem um comparativo constante, esses dois, e começam a encarar a cidade como um organismo vivo. A posteriori, eles fazem uma analogia disso e transformam esse organismo vivo num ser humano e conseguem observar que essas virtudes elas se aplicam tanto à cidade quanto ao ser humano. A primeira de todas, a ordem do livro não é essa, mas eu preferi começar por essa. É a justiça. E aí eu vou ler essa frase aqui e a gente vai destrinchar um pouco a respeito. Sobre justiça ou retidão, cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para a qual a sua natureza é mais apta por nascimento. Quando a gente fala de justiça, é muito interessante falar sobre Atena, que é essa mulher que está aí na foto ao lado. Ela é a deusa da guerra justa, da sabedoria. E por que eu estou citando outra virtude cardeal já de antemão? Porque todas elas são indissociáveis. Quando a gente fala de justiça, de temperança, de coragem, de sabedoria, uma depende da outra para a formação de um melhor alicerce. Basicamente, a gente está construindo uma casa, que somos nós, e essa casa é composta de 4 pilares. E aí qualquer deficiência em um desses 4 pilares pode fazer com que a casa venha a ruir. Então, em todo momento, eu vou estar retornando a uma virtude anterior ou falando de alguma virtude que ainda vai vir adiante. Mas, continuando o conceito de justiça, eu separei 3 conceitos aqui, no que diz respeito à justiça, que eu achei bem pertinente a gente falar. Primeiro de todos é o que está escrito aí, que foi definido por Sócrates. Só para contextualizar, Platão é discípulo de Sócrates, tá? Eu acho que vale muito a pena a gente deixar isso claro. Tanto é que Platão ele funcionou em muitos momentos como um agente descritivo, inclusive resultou no livro A República. Primeiro de tudo, exercer o seu lugar na polis, na cidade, entender o que você sabe fazer e executar aquilo ali de melhor modo possível. Isso seria um conceito de justiça vindo de Sócrates. O segundo conceito de justiça vem de Platão, mais à frente, que é de estar de acordo com as leis. O cumprimento da lei me conduz à felicidade. Ser justo, ser perfeito, buscar a perfeição de acordo com as leis me conduzem à felicidade. O terceiro e mais recente vem de Immanuel Kant. E aí ele fala assim: olhe, além de estar de acordo com as leis temporais, ou seja, com a moral contextual do qual a gente está vivendo, a justiça está embasada em ética, coisas perpétuas, coisas que vão além do nosso tempo, desde antes, depois e irão perpetuamente até o fim dos tempos. Por que eu estou falando desses 3 conceitos de justiça? Porque o ser humano ele tem a dimensão pessoal, a dimensão comunitária, social e a dimensão metafísica, por assim dizer. E o que eu gostaria de falar em síntese, o que seria o conceito de justiça. Primeiro de tudo, para comigo, saber quem eu sou, seguindo a premissa de Sócrates, saber em que eu sou bom, entender minhas limitações, minhas capacidades e executá-las do melhor modo possível.
Segundo, sentir prazer e entender a necessidade de que o cumprimento das leis, a execução de melhor modo possível daquilo que é estabelecido, de modo honesto, de modo claro, produz prazer, porque você se entende como um agente transformador e prático da sociedade. E isso aí vai na instância social. E no terceiro, que é a evolução do homem, ele não está necessariamente vinculado a só ele e só a pessoa que está ali ao seu lado, mas ao eterno, a coisas que ele jamais vai ver, mas que ele entende a importância de agir de modo tal para que essas coisas se concretizem, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Então eu preferi abordar rapidamente esses três conceitos de justiça e fazer uma síntese, e assim eu vou fazer com os demais pontos. Avançando. O segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês era temperança e moderação. E aí, nesse momento, eu já trago um livro que é de tempos relativamente próximos ao livro A República, mas de cultura totalmente diferente. Esse livro é um livro tibetano, ele se chama Dharmapada, é o livro da iluminação budista tibetana. E aí ele tem um dos textos dele que fala assim: a vitória sobre si mesmo é a maior de todas as vitórias. Quando a gente fala de temperança, a gente fala, antes de qualquer coisa, de autocontrole, domínio próprio. E falar de domínio próprio implica muitas vezes a gente negar a nossa vontade. Eu lembro-me que uma vez, num debate que tive com dois amigos meus, na verdade, Rafael e João, a gente chegou ao seguinte consenso: a diferença entre o homem e o animal é a capacidade do homem dizer não, ao passo de que o animal só responde, seja na fuga, seja no consumo, seja no desejo. Quando nós falamos de temperança, eu vou citar outra base aí literária bem importante para a gente, que seria a Bíblia, o livro de Provérbios escrito por Salomão. Em Provérbios 25, versículo 28, Salomão fala o seguinte: como cidade derribada que não tem mural, assim é o homem que não contém o seu espírito. Porque eu acho tão prudente, tão importante a gente falar de temperança. A sociedade como um todo, gradativamente, tem estimulado a gente fazer o que faz a gente se sentir bem. Faz, é bom, é agradável, vai fazer bem ao teu coração. Vai lá e faz. Onde a régua principal disso tudo, que seria as consequências dos atos, muitas vezes essa régua ela não é estimulada, fazendo com que o homem passe a olhar só para si. E como eu falei no tópico de justiça, o ser humano, na sua completude, ele é composto de 3 divisões: a essência pessoal, a sua dimensão pessoal, a sua dimensão social e a sua dimensão metafísica, como ele influencia algo que vai além de você, indo até para o mundo não físico. A temperança, ela faz com que o homem entenda quem ele é, auxiliando no seu processo de se tornar mais justo. Não somente cumprindo aquilo que deseja, mas aquilo que é necessário. Caso contrário, a sociedade vive um caos. E muitas vezes, grande parte dos conflitos que nós vivemos, nós como seres humanos, está justamente na deficiência que nós enxergamos, e eu faço parte desse meio, de nós enxergarmos o contexto e entendermos que talvez a nossa vontade não deva prevalecer, mas é da pessoa ao nosso lado ou do contexto no qual nós estamos inseridos. Avançando. A gente fala aí da virtude da coragem ou da fortaleza. E essa tem um significado bem diferente daquilo que a gente está acostumado a escutar hoje em dia. Esse quadro aqui em questão ele é um quadro referente a os discípulos com Jesus, do qual o quadro se chama A Tempestade. O ponto central do que diz respeito à coragem e fortaleza se baseia em algo que Confúcio escreveu há cerca de 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, que é: saber o que é correto e não fazer é falta de coragem. Entenda que nesse terceiro ponto eu estou fazendo uma recapitulação do conceito de justiça, em entender o que eu sou, em que sou necessário, o contexto que eu estou, em entender a partir disso como me controlar, o que é necessário naquele momento e no porvir, e por fim, não agir somente o significado original da palavra coragem, agir com o coração.
mas analisar os pontos e entender que existe um meio termo para tudo, entre corpo e mente, entre medo e confiança, e a partir desse meio termo, e aí eu posso falar, vou retornar ao Dhammapada para falar a respeito disso, a gente poder encontrar um resultado mais justo, mais prudente, mais sábio nas nossas posturas. Falando de coragem ainda, como eu falei o significado agora há pouco, coragem significa agir com o coração. No entanto, quando a gente escuta hoje em dia, quando a gente escuta de coração, a gente escuta logo a respeito de alguma música que fala de um amor muito doloroso ou de alguma atitude muito impulsiva. Isso eu estou dizendo na média comum, do qual muitas vezes não é medido os resultados das nossas atitudes. Coragem, no entanto, a fortaleza do homem é entender o que deve ser feito, quando deve ser feito e quando, principalmente, as coisas não devem ser feitas. Coragem, ela seria a capacidade da gente enfrentar obstáculos e permanecer firmes a eles. Prestem atenção que, fazendo um aparato da temperança e da coragem. A temperança, ela fala de algo dentro da gente. Nossas limitações, nossos desejos, nossos impulsos e a necessidade que nós temos de controlar ele para que a gente não tenha uma vida pífia, medíocre ou não necessariamente só o controle, mas o saciar desses desejos, mas com moderação. Coragem, no entanto, são das coisas de fora, daquilo que vem além de nosso corpo, além de nossos pensamentos. O que a sociedade propõe, o que os fatos da vida nos propõem. É a capacidade da gente olhar para aquelas coisas e aquelas coisas muitas vezes nos agredirem e a gente dizer que a gente continua do mesmo jeito, porque nós somos aquilo, porque somos justos, nós entendemos nossa essência, nós sabemos nosso lugar no mundo, nós entendemos que muitas vezes temos que nos controlar para permanecermos firmes naquilo que somos. Espero que eu esteja me fazendo claro até agora. E por fim, partindo para a última virtude cardeal, eu queria falar com vocês sobre prudência, sobre sabedoria. Sobre sabedoria, eu retorno a Platão para falar a respeito, e isso é muito pertinente, essa frase é extremamente pertinente. Bem, não há nada bom nem mal, a não ser essas duas coisas. A sabedoria que é um bem e a ignorância que é um mal. Quando a gente fala de sabedoria, a gente fala de um conceito não tão comum hoje em dia falado, que seria o conceito de inteligir, que a partir dele surgiu a palavra inteligência. Inteligir, capacidade de escolher entre. Diferente da inteligência e dos conceitos técnicos, a sabedoria ela não está necessariamente vinculada a conhecimentos literários. Prova disso é que às vezes a gente está andando em determinados locais, eu sou agrônomo e eu viajo muito pelo Nordeste brasileiro, e às vezes eu encontro pessoas que dotaram de condições mínimas econômicas e estruturais, mas você sentar com eles é uma real aula de vida. Eles entenderam um conceito muito importante no que diz respeito à sabedoria, que é basicamente a gente entender as atividades humanas e saber conduzir elas. É a gente entender o que a gente tem em mão, é entender o que o momento nos proporciona e saber lidar com aquilo. É saber escolher o que é mais vantagem para mim e para o todo ao mesmo tempo. Levando em consideração que, às vezes, eu vou ter que fazer a dura escolha de nem sempre me favorecer, mas que quando eu olho o contexto e eu reviso os 3 pontos anteriormente que eu falei, eu entendo que a cidade, a polis, a loja é mais importante do que eu. E aí eu vou ter que ter coragem, indo de trás para frente, para me negar, entendendo a necessidade externa, temperança para que nem sempre eu sucumba aos meus desejos, para que assim eu possa agir de modo justo. A sabedoria, tanto quanto coisas terrenas, é vinculada ao nosso desejo de ascendermos como seres humanos. Eu gosto muito de vincular o conceito de sabedoria ao conceito de beleza. Platão também fala que a beleza, ela é, como eu posso dizer aqui, ela é a representação física do desejo do homem por uma ordem superior. A sabedoria nada mais é do que a tentativa do homem se aproximar do metafísico
a partir da compreensão do que é bom, do que é belo, do que é justo. E aí depois eu falo desses 4 pontos, e aí a gente vem para o título do nosso encontro. As virtudes cardeais e o maçom. Quando nós falamos a respeito de todo... O tema da gente é as virtudes cardeais e o maçom. Pensa assim comigo. As virtudes cardeais e o ser humano. Isso se encaixa em qualquer instância, em qualquer pessoa, em qualquer sociedade, cultura, religião que seja. Isso se encaixa em qualquer um desses pontos. Quando a gente fala dele, o ser humano ele tende a olhar para o externo e tentar projetar todas as limitações que ele tem no externo. Mas antes da gente aplicar todas essas coisas no meio externo, eu quero que vocês se foquem naquela frase ali. A gente muitas vezes tem o desejo de mudar o mundo. Tente mover o mundo. Ótimo. O primeiro passo será mover a si mesmo. O primeiro passo é passar por um processo de revisão diário, constante, onde esses 4 pontos cardeais, a justiça, a temperança, a coragem e a sabedoria, venham ser alicerces daquela casa que nós somos, que nossa sociedade é, que nossa loja é. E falando um pouquinho de sociedade, a gente vive num momento muito pertinente, onde as necessidades estão sendo afloradas. A gente vive, nesse momento aqui em Recife, um processo de lockdown, onde muitas vezes a gente vai ter que ser temperante, extremamente temperante, e entender que esse é um momento da gente se controlar e não sucumbir a determinados sentimentos ruins, não alimentar determinadas coisas que venham a machucar a gente, as pessoas ao nosso redor. Ter coragem para encarar o fato de que muitas coisas vão estar fora do nosso controle, e por estar fora do nosso controle, a gente não tem por que se abalar com elas, a gente tem que entender o que está acontecendo naquele momento, buscar ser sábio e, a partir disso, escolher a melhor opção naquilo que a gente tem para agora, por fim, para que a gente venha a ser justo, para a gente, para a cidade, e de modo tal que nossas atitudes venham permanecer para sempre. Claro, isso nem sempre é a coisa mais fácil do mundo, isso às vezes é cansativo, isso às vezes é doloroso, mas nós, seres humanos, e nós específicos aqui, eu creio que tem algumas pessoas aqui que não são da fraternidade, mas nós, como seres humanos, nós queremos evoluir. Como essa figura mostra aí, nós somos como uma pedra e a gente está se aperfeiçoando, a cada dia a gente se molda. E se a gente fosse uma pedra e a gente batesse na gente mesmo, a gente sentiria dor. É esse o processo do engrandecimento. Quando a gente está desmotivado, quando a gente está cansado, a gente se guia por Marco Aurélio agora. Marco Aurélio, em suas Confissões, que é um livro que eu gosto muito, tenho ele aqui em casa, ele bota essa frase aqui. Se te ocorrer de manhã de acordares com preguiça e indolência, lembra-te deste pensamento. Levanto-me para retornar à minha obra de homem. Levanto-me para me aperfeiçoar na principal obra de todas que há na minha vida, a minha própria vida. Nós aqui, para a gente fazer o fechamento, que virtude nós temos que trabalhar? Seja como indivíduo, seja como comunidade. Em que eu posso melhorar? Em que eu posso contribuir para as pessoas ao meu redor melhorar? Que ferramentas eu posso utilizar? Nós temos justiça, temperança, coragem e sabedoria como base da nossa existência moral. O que podemos melhorar para melhorar ainda mais a nossa moral, para que venhamos a construir uma cidade, como o próprio Platão se propôs, uma cidade mais justa, onde pessoas tenham alma de ouro, alma de prata, alma de bronze. Isso não tem nada a ver com quem vale mais, mas com que cada um entenda onde deve estar, como agir, principalmente como não agir, e no fim de tudo ponderar isso tudo e ver como a gente pode se aperfeiçoar ainda mais no dia após dia.